Eu saí da torre e sobrevivi ao silêncio. Hoje eu tenho 39 anos. Mas existe uma parte de mim que nunca envelheceu. Ela ficou parada no tempo no dia em que minha mãe deixou de falar comigo, não com raiva, não com gritos, mas com o silêncio mais cruel que alguém pode impor. Cresci dentro das testemunhas de Jeová como quem cresce dentro de um molde apertado demais, rígido demais, sufocante demais. Minha mãe sempre foi roxa, convicta, obediente, absolutamente fiel. Daquelas que não perdem uma reunião, que se orgulham de cada comentário feito no microfone, que medem a própria espiritualidade pelo número de horas no relatório. Ela acreditava de verdade. E eu tentava. Mas desde muito cedo algo em mim resistia. Não era rebeldia. Não era vontade de fazer o que é errado. Era uma inquietação profunda, uma sensação constante de que eu estava vivendo uma fé que não conversava comigo. Quando eu era criança, eu não queria apenas obedecer. Eu queria entender. Eu tinha uma curiosidade quase ingênua, mas intensa. Como Deus falava com os homens que diziam representá-lo na terra. Eu sonhava em conhecer o corpo governante, sentar diante deles e perguntar, com olhos atentos e coração aberto: como vocês recebem as revelações? Na minha imaginação infantil, eu esperava ouvir algo sobrenatural, sonhos, visões, uma inspiração clara, algo semelhante às histórias bíblicas que eu lia. Mas nunca havia respostas reais. Apenas frases prontas, repetidas, fechadas, que encerravam qualquer conversa antes mesmo de começar. Jeová dirige por meio do Espírito. Não precisamos saber os detalhes. Pensamento independente é perigoso. E mesmo sendo tão nova, eu já sentia, quando perguntar se torna um problema, algo está errado. Entre os 12 e os 14 anos, comecei a ler os livros de estudo com outros olhos. Algo ali me causava um desconforto difícil de explicar. As explicações eram frias, mecânicas, circulares. E as gravuras me perturbavam profundamente. Não eram imagens de esperança. Eram imagens de medo. Destruição em massa, punição divina, pessoas sendo eliminadas por não se enquadrarem, rostos duros, ausência total de compaixão. Enquanto diziam que aquilo representava justiça, eu sentia terror. Não um terror infantil, mas um medo existencial. Eu sentia demais. Eu percebia ambientes, atmosferas, emoções. Sentia quando algo estava pesado, opressor, falso. Hoje eu sei que tinha uma sensibilidade natural, quase mediúnica, uma percepção aguçada do invisível. Naquela época, eu só sabia que sentia coisas que ninguém parecia sentir, e que isso era visto como perigoso. À noite, eu jogava sal nos cantos do quarto, instintivamente, como se algo dentro de mim soubesse que precisava se proteger. Eu não aprendi isso com ninguém. Eu apenas fazia. Era intuitivo. Era sobrevivência. Mas, dentro da torre, isso significava apenas uma coisa: culpa. Eu me sentia errada, culpada, espiritualmente suspeita. Como se houvesse algo quebrado em mim. Eu nunca me senti pertencente às testemunhas de Jeová. Mesmo quando sorria, mesmo quando repetia respostas decoradas, mesmo quando fingia normalidade, havia uma solidão interna profunda, silenciosa, constante. Eu não cabia ali. E, por mais que tentasse me moldar, o espaço nunca se moldou a mim. Sair foi inevitável. Mas foi devastador. Quando eu decidi deixar a organização, eu não perdi apenas uma religião. Eu perdi minha mãe. Ela não gritou. Ela não discutiu. Ela não tentou me convencer a ficar. Ela simplesmente sumiu. O telefone parou de tocar. As mensagens ficaram sem resposta. Datas importantes passaram em branco. Meu aniversário. O Natal, mesmo sem comemorar, ainda era uma data. Momentos simples, cotidianos, que antes existiam. Anos. Anos inteiros sem ouvir a voz da mulher que me deu a vida. Sem um como você está. Sem um chegou bem. Sem um eu te amo. Sem um abraço. E o mais cruel, ela estava viva, mas inacessível. Mesmo depois que eu me casei, ela não voltou. Meu casamento foi um dos momentos mais felizes e, ao mesmo tempo, mais dolorosos da minha vida. Enquanto eu escolhia o vestido, pensava na decoração, sonhava com aquele dia, havia um vazio impossível de ignorar. A mãe da noiva não estava lá. Não ajudou. Não opinou. Não perguntou nada. Não celebrou. Não apareceu. Eu me casei sem minha mãe.
E isso cria uma ferida que o tempo não fecha. Houve noites em que eu chorei em silêncio ao lado do meu marido, tentando explicar uma dor que parecia invisível para o mundo. Porque, aos olhos de quem nunca viveu isso, era simples, mas ela está viva. Só que não estava comigo. Eu me perguntava o tempo todo: o que eu fiz de tão errado para merecer isso? Por que amar e pensar diferente custou tão caro? Eu precisei aprender a viver sem aquela referência materna, a amadurecer sem conselhos, a atravessar crises sem colo, a comemorar conquistas sem alguém para ligar primeiro. Cada vitória vinha acompanhada de uma ausência gritante. Foram anos muito, muito difíceis. Houve momentos em que pensei em voltar. Não por fé, não por convicção, mas por saudade, por desespero, por uma esperança infantil e desesperada de que, se eu obedecesse de novo, talvez ela me amasse de novo. Mas algo dentro de mim, aquela mesma intuição que me protegia quando criança, dizia com clareza: voltar não trará sua mãe de volta, apenas fará você se perder. Então eu continuei. Fui estudar. Fui buscar respostas fora da torre. Conheci outras religiões, outras leituras, outras formas de espiritualidade. Desconstruí o terror do Armagedon, a culpa automática, a sensação constante de nunca ser suficiente. Hoje, eu sou cristã. Mas não uma cristã do medo. Não do controle. Não do silêncio imposto. Sou cristã da consciência. Do amor que não abandona filhos. Da fé que não exige isolamento como prova de lealdade. E eu sou cientista. Estudo, pesquiso, desenvolvo, contribuo para a sociedade de forma concreta, real, mensurável. Aquilo que me disseram ser perigoso me ensinou a pensar, a questionar, a criar algo útil para o mundo. Livre da torre, eu finalmente encontrei meu lugar. Minha mãe ainda vive sua fé. E eu sigo vivendo minha vida. Ainda dói. Sempre vai doer. A ausência dela deixou marcas profundas. Mas eu aprendi algo que mudou tudo para mim. Um sistema que separa mães e filhas. Que transforma amor em silêncio. Que troca vínculo por obediência. Não pode vir de um Deus de amor. Eu não saí para me perder. Eu saí para sobreviver. E aos 39 anos, mesmo carregando cicatrizes que não aparecem, eu posso dizer com verdade, sem medo e sem culpa: eu sou livre, e eu existo inteira.